Fala, Tanaka! E hoje, Brasil, tô com o Tanacão dos Tanacão aqui, Moranzito. Hoje, Brasil, você vai ter que assistir na TV ou no telão de cinema, no Kinoplex, pra poder caber essas duas cabeças gigantescas, né, Moranzeira? Pode crer, cara. A gente tem que botar a câmera lá do outro lado da Faria Lima. Lá longe! Google Earth. Caber os dois. Caber os dois. Mas, Moranzeira, a gente vai falar sobre a sua carteira de ações recomendadas que o Moran acabou de soltar lá na IK Research. Então a gente vai falar sobre as 3 ações que ele vai destacar pra gente. Mas antes de a gente começar, primeiro se apresenta pros Tanacão aqui, que às vezes não te conhece, né? Falando, meu Deus, cabeça grande, não é do japonês só hoje. Bom, a gente já fez alguns vídeos juntos e tal, mas enfim, vamos lá. Esse Tanaka novo chegando, graças a Deus, né, Moran? Tem, ainda bem. Ainda bem. Bom, eu sou o Luiz Moran, eu sou o Head de Research aqui da IKI Research, que é a empresa de research da IKI. Estou no mercado, vocês podem notar, eu tenho alguma experiência nesse negócio, estou no mercado há algum tempo. E já tinha uma experiência em research no passado, já fiz análise de investimento, já trabalhei em outras corretoras, já trabalhei em outros fundos de investimento, administrando recursos. E daí, enfim, eu estou à frente desse esforço para criar essa empresa que já está rodando, inclusive, há mais ou menos um ano já aqui dentro da IKI. Topzera. Tá? E aí todo mês tem carteira recomendada do Moranzito e da Carolzito também, que vocês viram. Vou deixar os vídeos dela aqui. A Carol já teve aqui, né? Já teve 2 vezes, Carolzito é a rainha dos fundos imobiliários. Não, 3 vezes já. Aí e a gente vai fazer um processo bastante parecido com o dela, mas eu acho que antes de a gente entrar na carteira, Moranzeira, eu acho que a gente precisa falar sobre o que fez te montar uma carteira dessa e avisar pro pessoal também que a IK Research tá com um período de degustação grátis, né, Moran? Deu a louca no Moran e falou, vou abrir para todo mundo e tá cheio de Tanaka lá hoje em dia pegando recomendação de graça do Moran. É verdade, a gente não tem nenhum compromisso, não tem que dar aquele cartão de crédito por 30 dias, depois a gente cobra. Baixar. Não, é só entrar lá, fazer um cadastro super simples, nome e e-mail, bem tranquilo, e você já entra, tem acesso ao conteúdo. Plataforma, né? Acesso à plataforma, conteúdo completo. Todas as recomendações, todas as coberturas de ações que a gente faz, Legal. Todas as coberturas que a Carol tem feito sobre fundos imobiliários. A gente tem uma área de recomendação técnica também, para quem é mais grafista. Sim, tem uma área safado, né? Tem uma recomendação de compra e venda com que é mais quantitativa, mas a gente também foca na parte fundamentalista dessas recomendações e tem dado bastante certo. Caraca, meu. Para você não tomar nenhuma direção, né? Você Sim. compra e vê, você financia a sua compra com a venda de uma outra ação e você fica só com a diferença entre as duas. É bem interessante. Topzera demais, você é doido. E tudo de graça. E todo dia de manhã, acho que você está colocando no seu Morning Call, no seu canal, Morning né? Call, No seu Telegram. Tem lá gente, o Morning Call do Moranzito também. A gente faz o Morning Call todo dia, tem notícia de empresa todo dia. Enfim, tem bastante coisa que a gente está fazendo. Topzera. Mas vamos falar para os Tanacão aqui agora como que essa Vamos. cabeça gigantesca chegou à conclusão de que montar essa carteira agora e talvez até falar um pouquinho do cenário atual também, né, Moran? Claro. A gente segue sempre um processo que é o seguinte: a gente dá uma olhada, a gente conversa com o economista aqui da EQI e monta, dá uma olhada, enfim, quais são os cenários mais prováveis para o mercado internacional e para o Brasil. A gente olha para a parte macro, olha para as outras coisas que podem estar influenciando, por exemplo, tem guerra, não tem briga comercial, não tem. Como é que está hoje? Todo mundo ficou especialista em Covid, então a gente olha para isso também. E daí a gente monta um cenário que a gente acha o mais provável para lá fora e para aqui dentro. Com base nisso, a gente seleciona quais são os setores que a gente acha que irão melhor. Boa. Tá? Como é que esses setores vão responder a esse cenário. Porque é difícil a empresa fugir disso, né? Exato. E daí, dentro do setor, a gente fala, beleza, a gente tem essa grande tese, esse grande tema de investimento, quais são as empresas que provavelmente vão se aproveitar melhor desse tema aqui. E daí a gente seleciona dentro dos setores aquelas empresas, a gente sempre faz assim. Então é top-down, né? É top-down porque vai permite, destrinchando. Exatamente. Como a gente está começando agora, a gente ainda não tem uma cobertura de todo o mercado. Sim, então a gente faz o top-down, mas a gente tem uma boa visibilidade da parte macro. E eu diria para você que, enfim, a gente pode errar a seleção da ação, eventualmente, um ou outro caso, aí acontece. Sim, óbvio. Mas, de maneira geral, a gente tem acertado os temas e tem tido um bom nível de acerto. É cabuloso, né? Tu vendo essa cabeça gigantesca, você acha que é à toa, né? Não, rapaz, é muito conhecimento. Eu acho que o processo ajuda, cara, porque a gente não... É um negócio que a gente sempre gosta de falar, a gente não segura na alça de caixão, a gente não carrega
o caixão até a cova. A gente fala assim, isso aqui a gente nunca tem certeza de nada, mas a gente, isso é o mais provável que vai acontecer. Legal. E se não acontecer do jeito que a gente faz, a gente reconhece, olha, não está dando certo, tal. Pula fora, deixa o barco afundar e caça outro para... Não compra ação a 40 e fica segurando ela. Fica quieto, aí já tá cutucando aqui, todo mundo aqui, Morazeira. Mas e hoje, como é que tá o cenário do universo todo para investimentos, Moura? O Brasil tá tenso, o mundo tá tenso ou tá tudo suave? A gente terminou o ano com um cenário, a gente estava relativamente preocupado em dezembro e esse janeiro não, esse janeiro internacional começou melhor. A gente teve duas coisas interessantes acontecendo. Primeiro que os dados dos Estados Unidos estão vindo melhores, a inflação está melhorando nos Estados Unidos, então abre a perspectiva de que o Fed, muito embora o Fed tenha sido bastante insistente em falar, eu vou subir e até o que for necessário, vou manter tão alto quanto for necessário para baixar a inflação. A gente gosta desse cenário, mas a gente acha que já está próximo do final, porque a inflação está de fato reagindo a esses juros mais altos. A atividade já está diminuindo e enfim, está pintando aí, não é o cenário mais provável ainda, mas está pintando a possibilidade de você não ter aquele pouso forçado lá nos Estados Unidos. Que é aquela história, para com uma recessão, uma recessão, e daí tem desemprego e tal. Muito embora o Fed tenha falado, eu estou disposto a errar, se for o caso, para controlar a inflação, eu posso até produzir uma recessão. Pouso forçado mesmo, né? Isso, mas não é o que está com a cara. Não está com a cara, porque os cenários estão vindo bons. Hoje, por exemplo, veio um dado, hoje a gente está gravando no dia de hoje, saiu a inflação ao produtor, novamente, mais um tijolinho aí nessa construção de um cenário bom. Legal. E a outra coisa que tá pintando é a reabertura da China. A China insistiu muito tempo com esse negócio de Covid-0, né? Ia lá, tinha um caso de Covid, eles fechavam a cidade inteira, 23 milhões de pessoas presas e tal. E o ano passado foi basicamente perdido por causa disso. A China teve o menor crescimento em décadas o ano passado por causa dessa insistência em não fazer vacinação, mas fazer esse distanciamento social. Teve até revolta, né, Morazeira? Você viu? Exato. O pessoal chinês ficou tudo doido, os Tanaka chinês ficou loucão, viado. E agora o governo falou, não, beleza, acabou. E de fato eles viraram a chave de um jeito bem... Foi até surpreendente. A gente achava que eles iam experimentar para ver o que acontecia. Eles, na verdade, soltaram a mão e vão parar de divulgar. Tipo assim, mas qual é o número de casos? Não tem mais. Zero de novo, conseguimos. Não, a gente não está divulgando, tal, finge de morto. China, né? Boa. Mas os dados corroboram para essa abertura da China. O mundo todo, ainda não todo, mas quase todo, principalmente o Brasil, depende muito de China, né, Moura? Não, a China é super importante para um país como o Brasil, que a gente é um grande fornecedor de commodities industriais e agrícolas. A China é o maior mercado do Brasil, de longe. Então, as duas coisas, na verdade, tanto esse negócio nos Estados Unidos quanto a China, eles melhoram muito a situação para o Brasil. Legal. O Brasil seria o que a gente vai ver provavelmente o dólar ficando um pouco mais fraco, a China aumentando a demanda por commodities, os preços subindo. Esse é um cenário de sonho praticamente para mercados emergentes e para o Brasil. O Brasil deveria ser um dos grandes beneficiados desse negócio. Deveria, por quê? Porque a gente não está fazendo, a gente está fazendo as coisas de um jeito diferente. Né? A gente está fazendo as coisas... Por exemplo, a história da PEC foi aprovada e foi uma surpresa, foi um negócio ruim. A gente perdeu, jogou toda a credibilidade da disciplina fiscal fora. Esse governo vai ter que reconstruir. O Haddad, agora em Davos, ele falou que vai fazer um negócio bom até abril, né? Com responsabilidade fiscal. Estão dizendo ainda, né? O problema é o seguinte, num país onde é tão fácil você fazer PEC, aprovar PEC, é difícil você falar assim, não, agora a gente vai cumprir. Hoje já tem notícia no jornal de que vai mudar a lei das estatais. Então, essas coisas são complicadas, elas têm um impacto. E é uma oportunidade perdida. A gente poderia estar numa situação bastante boa, o dólar poderia estar bem mais baixo do que ele está. Sim, porque o DXY também regaçou de cair nos últimos tempos. Tem caído, exatamente. O dólar está perdendo força. Ficou muito forte no ano passado. A tendência é que ele fique menos forte ao longo do tempo. Legal. O real poderia estar facilmente abaixo de R$5. Se a gente tivesse um pouco mais de comedimento. Vamos ver.
Vamos ver, isso aí tem que esperar de fato, né, Moran? A gente, enfim... O cenário básico não é tão bom interno, externo tá bom, então... E aí você partiu desses dois cenários básicos para montar a carteira. Como a gente está nessa... Como a gente acha que essa incerteza de Brasil é suficientemente importante, a gente fez uma carteira conservadora. A gente fez uma carteira aqui para proteger. Mas dá para fazer isso aí, ser conservador dentro da ação mesmo? Dá, porque tem uns caras que pensam que é só loucura, ação... Não, a gente está falando assim, olha, a gente tá otimista com commodities, por exemplo, acho que o preço de commodities vai subir. Vou montar uma carteira que se beneficie dessas coisas. Então a gente fez uma carteira relativamente concentrada. Legal. Ela é uma carteira que tem uma distribuição de setores razoavelmente parecida com o do Ibovespa, não muito, mas razoavelmente parecida. A gente tem bastante commodities, como o Ibovespa tem. E a gente fixou bastante nessas empresas que têm receita em dólar, que são exportadoras. Legal. Tá? Então a carteira hoje são compostas por 9 ativos e dos 9 você vai contar 3 para os Tanaka e se eles quiserem saber o resto tem que ir lá na EQ Research, né? Isso, está disponível lá, é facilmente, enfim. O relatório é grande, você tem onde eu fiz uma live, detalhes, enfim, onde a gente fez uma live. Então vou deixar aqui embaixo o link também para o pessoal ver sua live, explicando bonitinho. Exato. Mas eu vou destacar 3 papéis. Vamos começar a dar top 3, então? Vamos lá. A top 3 agora do Moranzito. Bom, primeiro que a gente acha que o tema de privatização continua valendo. Tem duas histórias de privatização que a gente escolheu para a carteira. Eu vou destacar uma delas. Perfeito. É uma história de pós-privatização, que é Eletrobras. Legal. Eletrobras, a gente acha que a história é boa o suficiente para a gente insistir. Tem um certo temor no mercado. Então, deixa eu falar que esse negócio de desprivatização. Pois é, desprivatização é um negócio que seria um verdadeiro absurdo. Do ponto de vista das regras que foram criadas, para desprivatizar a Eletrobras, você tem que gastar uma PEC e meia, mais ou menos. Você tem que recomprar todo mundo, enfim, há condições que são proibitivas. Sim. Não faz nenhum sentido. E, enfim, já foi, não tem cabimento. O que a gente acha é que isso vai ficar claro ao longo do tempo. E a empresa, enfim, passado esse risco que a gente acha que vai ser vencido, na verdade dá para a gente uma oportunidade, para quem está olhando ainda, comprar até a preço interessante. Legal. A gente acha que a Eletrobras tem todo o potencial para ser uma das grandes empresas do setor. A empresa do setor, na verdade, e se transformar muito mais numa empresa tal como a gente entende uma empresa, do que ela foi durante todo esse... Sempre foi uma empresa grande, sempre foi um negócio grande. Gigante, né? Mas era um negócio que era usado meio como um meio de implementar políticas públicas. E não, a gente precisa de uma empresa eficiente, de uma empresa que busque resultados, que busque remunerar o capital. Então tem muita coisa para acontecer. E a gente acha que a administração atual da Eletrobras é quem melhor conhece isso, já fez isso com outros lugares. Por exemplo, a experiência que o Wilson Ferreira tem na transformação que ele fez na CPFL, por exemplo, que foi exatamente isso, uma empresa privatizada que ele tornou uma das empresas mais eficientes do Brasil no setor. Desenrolado, né? E a gente acha que, enfim, se a Eletrobras fica mais parecida com uma empresa normal, a gente tem um potencial muito, muito Legal. grande. É uma das oportunidades que a gente acha muito interessante. Legal. Essa é a top 3, né? Sim. Vamos para top 2 agora. Então, top 3 é Eletrobras. Top 2 Top 2 é uma empresa que é muito próxima do meu coração, uma empresa não! Max, você foi dela de novo. Eu fui nela. Na verdade, a gente teve fora dela há algum tempo. Sim. Com dor no coração, né? Só um disclaimerzinho, o Moranzito já foi RI dessa empresa durante 210 anos. É a VEG. A gente estava, até recentemente, numa outra empresa do setor industrial, que era Tupi. A gente aproveitou bastante, as carteiras recomendadas aí aproveitaram bastante, aí a Subtupi teve um desempenho bastante bom, mas a gente achou que estava chegando no final desse movimento. Que legal. E esse é um negócio importante também, é a hora de saber quando trocar, né? E a gente resolveu, aproveitando esse tema de fazer uma carteira defensiva, uma carteira que se beneficie de preços mais interessantes fora, principalmente com o revelação de China. E também uma outra tendência, que é essa tendência que tem um nome em inglês que eu detesto, mas é o tal do nearshoring. Antigamente você levava a produção, você fazia o quê? Você ia produzir o que é que você produzia? Você produzia no lugar mais barato do mundo. Então todo mundo foi para a China. E aí agora as coisas estão mudando, as pessoas estão trazendo, como teve muito problema de cadeia de suprimentos, as pessoas estão trazendo a produção
mais próxima dos É a mercados. desglobalização também, né? Não chega a ser uma desglobalização, mas é uma parte. Sim. Vai ficar um pouco mais dividido. Legal. E a WEG, como grande fornecedora de produtos industriais e fornecedora de fabricantes de bens de capital, Sim. os motores que ela faz e todos os equipamentos e acionamentos, eles são partes componentes importantes de bens de capital, vai ser provavelmente um dos beneficiados nesse movimento. Topzera. É uma empresa muito diversificada isso que eu ia geograficamente, é uma empresa que mantém uma taxa de crescimento absurdamente constante ao longo do tempo. Você joga qualquer tipo de ambiente macroeconômico no Brasil e no exterior nela, ela tem uma capacidade de se reinventar o tempo todo. Então, a gente tinha falado até numa live que a gente fez com o Moran, que ele falou assim que a WEG tem uma tupi dentro dela para fazer toda a parte. Isso. É uma loucura. A WEG tem um sistema produtivo totalmente integrado, ela faz todas essas partes componentes lá dentro. Sim. E ela pode basicamente mudar o tipo de produto elétrico que ela está fazendo para atender o mercado. Estou vendendo motor, vendo motor elétrico. Industrial. A indústria não está tão boa aqui, eu vendo geradores, que é basicamente motor que funciona ao contrário. Se é engenheiro, você vai ficar bravo comigo. Não, eu sou de pedreiro, eu sou pedreiro. É pedreiro. Não, os engenheiros ficam bravos quando eu falo que gerador é um motor que funciona ao contrário. Mas é basicamente isso. A WEG e ele tem essa grande capacidade de estar permanentemente se reinventando, permanentemente lançando novos produtos, aproveitando essa estrutura produtiva para fazer isso. Topzera. De tudo isso, então, vamos para top 1, né? Porque top vocês 1. entenderam porque a WEG. Inclusive, se vocês quiserem uma live muito detalhada sobre WEG, Moran é o cara que eu conheço de perto, que é o maior especialista em WEG, justamente porque estava lá dentro. Fez ali toda a situação de RI da WEG, então o bagulho é topzera. Vamos para top 1, né? Comenta aqui se quiser live só de WEG. Vamos lá. O nosso top 1 é a empresa que é mais diretamente relacionada com esse tema de reabertura de China, que é a Vale. A Valezinha. Vale, não tem jeito. A gente acha que esse trade, esse tema de reabertura de China tem muito para caminhar ainda. A gente está no começo dele. Vale diretamente pega na veia. E reagiu muito bem nos últimos meses né? Sim, exato. 90 e pouco já, tá 93 hoje. A gente falou, poxa, não, mas vamos diversificar, vamos colocar uma siderúrgica. A gente falou, não, por que a gente vai diversificar? Tipo assim, se eu estivesse falando de uma empresa que tivesse algum risco muito grande, não. Na verdade, se a gente diversifica, talvez a gente até aumente os riscos específicos. Então, a gente preferiu concentrar. Vale é de longe a nossa maior posição na carteira recomendada. A gente acha que é uma história muito boa para não ter. E também tem uma parte defensiva boa de Valezinha, Não, né? sim, exato. Enfim, é uma história que com receitas em dólar, enfim, ela te protege bastante. Tem sido uma boa pagadora de dividendos recentemente. Perfeito. Então, não tem muito. É uma história que quem sabe até o homem dos dividendos gostaria. Perene, mas não como que tá caro. Como tá caro. E também não é um setor, né, que ele gosta de essa é uma história que é importante. A gente sempre olha para isso, mas é o seguinte. Tem muita empresa barata na Bolsa. Tem muita. A gente olha para a Bolsa, a gente está vendo lá casos que são muito, muito baratos. Só que é o seguinte, valuation barato não é gatilho para nada. Nenhuma empresa começou a subir porque estava barata antes e começou a subir. Perfeito. Tem que acontecer alguma coisa. E a gente acha que nesse momento, então a gente vê coisas, por exemplo, como foi recentemente o caso de BR Properties. A empresa valia menos do que os ativos que ela tinha lá dentro. E o que a gente está vendo é que eles basicamente vão desmontar a empresa. Fechar Beleza, capital, né? Vão fechar o capital, está aqui e tal, os ativos valem mais. No mercado privado, se eu vender essa laje aqui, ela vale mais do que o mercado está me pagando pelo coisa. A gente tem muitos casos assim. Para quem tem mais paciência, pode ser uma coisa interessante. Tem muita empresa aí sendo negociada por valores muito baixos. Legal. Mas é um mercado que a gente acha que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente pode ter sustos. Nada garante que essas empresas vão reagir tão cedo.
Mas cuidado! Sei quando o mercado melhorar, se você tiver paciência, acho que você tem uma margem de segurança grande o suficiente para não perder dinheiro. Topzera, hein, Monazite? Caraca, hein, mano? Puta carteira topzera. E a carteira de fato completa, que eu sei qual é já, né? Porque eu não sou besta já. Tá o Monazite que me fala os bagulho, tá caracatica. Mas, ó, Moran, então dá um recado final pro pessoal. Você falou um pouquinho da BR Properties, acho que você deu já uma pincelada de leves. Mas dá um recado pessoal de 2023 para frente, como os caras podem se posicionar, o que esperar também desse ano. E, obviamente, né, dar uma trancada, porque o dinheiro não aceita desaforo, né? Não, eu acho que vale a pena nesse momento você ser conservador. Você você se manter preparado, proteja a sua liquidez, se mantenha preparado. É hora de você se livrar das coisas que você... seguindo aquele processo, né? A gente falou, eu comprei esse negócio, você sempre tem que saber por que você está comprando. Comprei por causa disso. Não deu certo, se limpa dessas coisas, fica pronto para... Se pintar mesmo esse cenário internacional tão positivo para o Brasil, é difícil até, enfim, por mais que a gente faça bobagens, o mercado acaba perdoando, no final já foi assim no passado. Então pode ser que a gente tenha um mercado bastante bom. Então fique preparado, mas por enquanto mantenha a sua carteira. Muita calma nessa hora, Foguentinho. Então é isso aí, criançada. Monazite, arigato por estar aqui. Vamos ver se a gente faz esse quadro mensalmente, né? Vral em cima de Vral. Em cima de Vral. Então esse é meu nome deles, minha bara. E o meu nome é Luiz Moran. Investir e gostar. É só começar.